Bom dia, querido. Que a graça, que a paz de Jesus esteja com você nessa sexta-feira. Que o Senhor esteja consolando, confortando, te dando força, vigor para viver cada dia o seu próprio mal, para esperar, confiar no Senhor, que é o Todo-Poderoso. Queria hoje compartilhar mais uma palavra sobre Jesus. Dessa vez se encontra em João, capítulo 6, versículo 51, quando Jesus declara: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O contexto dessa afirmação de Jesus tem a ver com a multiplicação dos pães, dos peixes. Foi na multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus, após esse evento, fez essa declaração, ser ele o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é o pão que nos alimenta de verdade, verdadeiramente. Existem preocupações em dias como os que vivemos hoje, em meio a crises, sobre alimentação. As pessoas se preocupam, já vemos alguns sinais de arrombamentos, de invasões a propriedades privadas, em busca pelo alimento, a ansiedade, a angústia pelo que pode faltar. Disse alguns que, de fato, poderemos vir a ter escassez de alimento. Há muitas interrogações sobre isso. Hoje mesmo, milhões de pessoas passam fome, milhões de pessoas não têm o que comer. Essa é a verdade. Independente de um vírus, independente de uma pandemia, nós já temos estabelecida a fome no mundo, nós já temos nações muito pobres que não se alimentam com o mínimo necessário. Há uma escassez de alimento no mundo, natural, devido ao próprio pecado que habita na humanidade, a má distribuição da renda, há tantos fatores que nos cercam, há uma escassez de alimento no mundo. Mas esse não é o principal problema do mundo, a escassez do alimento físico. Mas o principal problema de fome do mundo é a escassez do alimento verdadeiro que dá a vida, que leva o homem de volta a ter uma vida com Deus. Após alimentar as multidões, em João 6, as pessoas que foram alimentadas vêm a Jesus buscando mais pão. Foi assim que Jesus viu os corações deles. Foi assim que Jesus interpretou seus corações, porque ele conhecia os corações e disse para eles: vocês me buscam porque vocês comeram do pão. E com certeza vocês querem continuar comendo desse pão. Mas eu queria dizer para vocês que vocês deveriam buscar do verdadeiro pão, que alimenta de verdade, que traz vida verdadeira, que pode te oferecer a vida eterna. Não que não nos preocupemos ou que não devamos nos preocupar com o pão nosso de cada dia, com o trabalho que faremos pelo pão nosso de cada dia. Somos animados pela palavra a trabalhar para termos o alimento, mas nunca deixamos que isso seja ansiedade no nosso coração, porque mesmo o trabalho que temos, mesmo as rendas que temos, elas são dependentes do Senhor, elas vêm da graça de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus por nós. Mas o Senhor Jesus traz uma palavra a nós muito preciosa. Eu sou o pão vivo. Eu sou de verdade aquele que sacia a tua fome. Porque a principal fome que temos não é pelo alimento físico, mas é por Deus. A principal fome que temos é por Deus. Essa é a fome que nos leva a uma eternidade distante de Deus, a uma eternidade em pecado, em distância,
E o Senhor oferece seu Filho, nos deu seu Filho, como esse pão vivo que desceu dos céus, para saciar de uma vez por todas essa fome. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso não é uma frase para ser colocada em algum quadrinho na parede, mas esse é o verdadeiro alimento daquele que crê em Jesus. Quando nos alimentamos dele, quando lemos a sua palavra, quando recebemos essa palavra de outros irmãos, quando o Senhor nos fala, nós estamos sendo alimentados pelo Espírito Santo de Deus para a vida. Isso traz vida a nós, isso gera vida em nós, nos leva a cumprir a vontade de Deus, a amar o próximo, a fazer o bem, a reproduzir aquilo que era a vida de Jesus. Se dele nos alimentamos, por ele viveremos. Que esses dias sejam dias em que cada um de nós possamos buscar ainda mais desse alimento, possamos buscar desse pão vivo que desceu dos céus, que sejam dias que estaremos fortificados, fortalecidos por esse alimento, que não sirva apenas para estarmos em casa, resguardados de um vírus e cumprindo uma quarentena, e com certeza melhorando a qualidade de tempo com nossa esposa, filhos, nossos próximos que residem conosco, mas que sejam dias também de nos alimentar mais da palavra, do pão vivo que desceu dos céus. Que o Senhor te abençoe, querido, que o Senhor te dê um dia cheio da presença dEle, que venha sobre ti o cuidado do Senhor, sobre tua casa, sobre o que você fizer nesse dia, que tenhamos sabedoria ao longo de cada dia, para aproveitá-lo da melhor maneira possível, trazendo honra, glórias ao nome do Senhor. Em nome de Jesus.